Tá identificando que o Bahia precisa de reforços, assim como eu, precisa de contratações, precisa qualificar o elenco? Então deixa o like aí, vamos propagar esse vídeo, difundi-lo, porque o pedido, a solicitação por parte da torcida está sendo feita e não é de agora, né? Não é só agora que a fase não tá tão boa, né? O Bahia acabou perdendo 2 jogos inesperados aí dentro de casa. E aqui a gente vai trazer mais informações sobre Pulga, para o torcedor do Bahia ficar ciente sobre o atual status dessa negociação através do que foi apurado pelo nosso parceiro Júnior Leal junto com o Del Luiz. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Sem muita demora, tá na sua tela. Por quê? Porque tem tudo a ver. Primeiro eu quero falar sobre o Marcos Vitor. Coloca o Marcos Vitor na tela, que é um jogador que o Ceará quer muito. É um atleta que o Vozão quer muito, o Marcos Vitor, já vestiu a camisa do Ceará e tem total identificação com o clube. O que eu soube de fontes ligadas ao jogador, o jogador também tem interesse em ser utilizado esse ano pelo Ceará, porque não está sendo utilizado pelo Rogério Ceni. Tem jogos que não vai para o banco. E a informação que eu recebi do repórter competentíssimo do Ceará, em que eu quero mandar um beijo super especial, um abraço super especial para o Del, o repórter muito informado sobre o Ceará, que cobre tudo sobre o Ceará. Ele me passou a informação que o Ceará tem um desejo no atleta, que já acertou as bases salariais com o atleta, que está tudo certo entre o staff, Ceará e o Bahia até. Só que o Rogério Ceni não quer liberar o jogador. E aí, trava tudo. Se o Rogério não liberar o atleta, trava tudo. O que eu acho uma tremenda covardia com o atleta. Essa é a minha opinião. Porque se você não está utilizando o jogador, se o jogador não vai nem para o banco de reservas, muitos jogos ele não vai nem para o banco de reserva. Por que você não libera um ativo do clube? Não deixa ganhar mais experiência no Ceará? E depois, que não é um concorrente direto do Bahia, o Ceará está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, e depois você dá mais casca ao seu próprio atleta. Então por que essa birra, Rogério, de não liberar o Marcos Vitor para que a gente possa até ter um zagueiro mais pronto para ajudar o Sport Clube Bahia? Então eu acho uma falha do Rogério Ceni, acho que a diretoria do Bahia teria que intervir nessa situação. Se fosse um jogador que estivesse sendo utilizado pelo Rogério Ceni, até eu concordo. Só que o Bahia tem o Canu, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta, David Duarte. O Marcos Vitor é a quinta opção do Rogério Ceni. Eu não me lembro qual foi a última vez que o Marcos Vitor entrou em campo. Provavelmente na Copa do Nordeste ou no Campeonato Baiano. E aí, o Rogério Ceni não liberar, não querer liberar para o Ceará, me causou uma certa estranheza. E aí eu estou tentando entender qual é o motivo dessa negativa do Rogério Ceni, já que o Rogério Ceni não utiliza o jogador no Sport Clube Bahia. E eu procurei algumas informações, e o que eu pude apurar também é que existe uma dificuldade na negociação do Marcos Vitor por conta da dificuldade do Ceará em liberar o Eric Pulga. Então, o Bahia está fazendo jogo duro com o Ceará, porque não está tendo uma facilidade em negociação com o Eric Pulga. Um jogador que é total interesse do Bahia. O Bahia tem interesse em Eric Pulga. O empresário já falou aqui pra gente que o Bahia procura ele há algum tempo. O Eric Pulga já demonstrou interesse em investir a camisa do Bahia. E aí fica nessa novela que eu estou até cansado de falar sobre o Eric Pulga. Pode ser que o Bahia esteja dificultando o negócio do Marcos Vitor, porque a pedida do Ceará foi muito alta para poder ter o Marcos Vitor, ou para poder vender o Eric Pulga. O valor foi muito alto, a pedida do Ceará foi muito alta. O Ceará entende como um jogador principal para o seu elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o que acontece? Essa dificuldade do Ceará em facilitar o negócio para o Bahia, para a venda do Eric Pulga, automaticamente o Bahia está dificultando o negócio do Marcos Vitor para o Ceará. E aí, se entrar em um entendimento, óbvio que não vai ter uma troca de um pelo outro, mas pode ser uma moeda facilitadora para que o Bahia tenha o Eric Pulga. O Bahia está utilizando isso como artifício nessa situação do Eric Pulga. O Bahia quer, mas o Bahia não faz uma proposta oficial. Então, tudo isso fica resultando de um imbróglio e dificulta o jogador ir para o Ceará e dificulta o Pulga vir para o Bahia. E aí, me causou muita estranheza uma situação que aconteceu com o Eric Pulga. Coloca na tela, primeiro, a nota que o Ceará trouxe sobre o Eric Pulga não jogar a última partida. O Eric Pulga não jogou a última partida do Ceará, que foi contra a equipe do Avaí. A equipe viajou na quarta-feira para Santa Catarina para poder jogar contra o Avaí, jogo esse que venceu por 1-0, gol do David Ricardo. O Ceará venceu por 1-0, 1-0, se aproximando novamente do G4 do Campeonato Brasileiro.
Então, o que acontece? Eric Pulga e Richarlison são ausências no duelo contra o Avaí, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por meio de sua assessoria de comunicação, o Alvinegro comunicou, na noite dessa sexta-feira, o motivo da ausência da dupla. O atacante está com virose e foi poupado para o confronto no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Nesta manhã, o camisa 16, que é artilheiro do Vozão na temporada, com 11 gols, publicou uma foto no Instagram que apareceu no vestiário do clube, no CT de Paraguaçu. Vale ressaltar que os atletas não foram relacionados e não estão no DM, departamento médico treinado normalmente. Tá, Júnior, o que causou estranheza nessa situação? Tá, vamos fazer um cálculo sobre as coisas. Quarta-feira, né? Quarta-feira ele não viajou. O Ceará jogou na quinta. Ele não viajou porque estava doente. Isso aí vocês estão vendo essa nota sobre a assessoria do Ceará. Ele não viajou, o clube alegou que ele estava doente, gripado com uma forte virose. Certo? Até aí tudo certo. O jogador pode ter tido uma virose, né? Acontece. O jogador não foi relacionado para poder jogar contra a equipe do Avaí. Tudo certo. Vamos para frente. Só que não sei se vocês sabem, aqui nesse final de semana em Fortaleza, aconteceu um grande espetáculo chamado Fortal, que é o Carnaval fora de época. O Ceará jogou na quinta-feira, venceu a equipe do Avaí. E sexta-feira, a mulher do Pulga postou essa foto aí. Essa foto aí que vocês estão vendo. O jogador estava doente na quarta-feira e sexta-feira não viajou para o jogo, não reuniu condições de jogar, e na sexta-feira o Pulga estava no camarote, curtindo, dançando, carnaval fora de época. Isso me causou muita estranheza. Ou o jogador, porque ele sabe e ele tem consciência a força que tem a internet. E isso pegou muito mal pro Pulga. Eu moro aqui no Ceará e todos os veículos de imprensa trouxeram essa notícia sobre o Eric Pulga estar curtindo o carnaval, estando doente. Nesse mesmo dia, na sexta, que ele foi pra festa, ele treinou. É bom a gente também salientar isso. Ele treinou na sexta-feira. Mas não cabe o jogador que não viajou na quarta por motivo de doença. Assim o clube trouxe. Eu tenho que acreditar na nota oficial do clube. O clube anunciou que o jogador não ia jogar porque estava doente. E de repente o atleta está curtindo o carnaval. Então tem alguma coisa de errado nessa história aí. Ou o Eric Pulga está forçando uma saída, está forçando essa saída para o Sport Clube, para ir para o Sport Clube Bahia ou para qualquer outro clube. Mas essa atitude pegou muito mal. A torcida do Ceará não gostou nada dessa situação. A crônica esportiva aqui também ficou bastante incomodada. E o Eric Pulga não falou depois. Então fica essa situação que parece uma forçada de barra do Eric Pulga para acelerar o seu processo de saída. Não é possível que o jogador, em sã consciência, não vai jogar na quinta-feira e na sexta está no carnaval. E está apostando. Algo tem errado aí nessa situação. Então, o que eu penso, opinião, tá? Isso aqui não é informação, opinião. Eu começo a entender que o Eric Pulga está forçando um clima ruim dentro do Ceará. Essa é a minha opinião. Queria até saber a opinião de vocês. Né? Coloca a sua opinião no chat aí. O que vocês acham? Isso rola muito, tá? Abraço pro nosso parceiro Júnior Leal, do time Leal. Sempre fazendo conteúdos bacanas, trazendo informações relevantes. E eu tenho a mesma impressão. Assim, isso rola pra caramba no futebol. Ninguém admite, poucos expõem, mas rola demais no futebol. E até se realmente foi isso, né? Não quero julgar antes da hora, mas tem algumas coisas que ficam muito evidentes ali, a gente acaba tirando determinadas conclusões. Já fico até temeroso com relação à postura e tudo mais, né? Mas que tenha talvez o desejo de vestir a camisa do Bahia, existem formas, né? Existem meios para isso. Mas enfim, meu povo, é isso sobre Eric Pulga. Vamos ver o que é que vai rolar. Não é jogador para vir resolver problemas, mas eu acho que se chegasse a um acordo, iria contribuir, iria agregar. Vamos aguardar o desenvolvimento da história. E eu peço já o seu like, se inscreva, ative o sino, compartilhe, visite o time Leal. E até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?